Tribunal do Júri de São Paulo condena economista a 30 anos de prisão por matar a companheira a facadas. Leilão de direitos de voo da Avianca arrecada cerca de 550 milhões de reais. Casamento infantil. O Brasil é o quarto país no mundo com maior número de casos. Se o menor tiver entre 16 e 18 anos de idade, é feita a emancipação. E ainda, na série especial do STJ, o que acontece quando a norma para refugiados é desrespeitada. Aqueles que descumprem a lei podem ser expulsos do Brasil. Olá, boa tarde. O economista Chateaubriand Bandeira Diniz Filho foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por matar a facadas a companheira Mariana Marcondes em setembro de 2016 em São Paulo. De acordo com o Ministério Público, Chateaubriand deu 19 facadas na companheira na presença dos filhos. O julgamento terminou no final da noite desta quarta-feira. Ele foi condenado por feminicídio praticado por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão da cantora Preta Ferreira e do irmão dela. Eles são acusados de extorsão qualificada e associação criminosa. A cantora e ativista Janice Ferreira da Silva, conhecida como Preta Ferreira, e o irmão dela, Sidney Ferreira da Silva, estão em prisão preventiva e teriam cometido os crimes em ocupações promovidas por movimentos sociais de São Paulo. Eles integram o Movimento Sem Teto do Centro. As investigações tiveram início após incêndio ocorrido em uma dessas ocupações em maio de 2018. Segundo testemunhas, Janice e Sidney exigiam valores a título de aluguel dos moradores do local e ameaçavam quem não pagava. A defesa sustenta que a ordem de prisão preventiva não teve fundamentação idônea e não há requisitos legais para a medida. Por isso, requer a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. A vice-presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa. A ministra destacou que não é possível acolher a pretensão, visto que um habeas corpus anterior ainda não teve o mérito julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para a vice-presidente do STJ, não há ilegalidade flagrante no decreto prisional, que teve como fundamentos a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o habeas corpus em que a defesa do ex-diretor da empreiteira OAS, Manuel Ribeiro Filho, pedia que o processo movido contra ele, no âmbito da Lava Jato, fosse remetido para a seção judiciária da Bahia. O ex-diretor é investigado pelo pagamento de propina no contrato de ampliação das instalações da nova sede da Petrobras em Salvador, em um imóvel que é de propriedade da Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social. A defesa alegou que a Petros não pode ser considerada braço da Petrobras e que, por isso, a contratação da OAS seria de natureza privada. Para os advogados, não há conexão probatória com outros processos criminais da Lava Jato. Mas esse não foi o entendimento do relator da Lava Jato, no TRF4, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, que manteve o processo na 13ª Vara Federal de Curitiba. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve condenação do Estado que responsabilizou o serviço de saúde por demora no atendimento médico a um cidadão que teve de amputar a perna. Tanto a demora quanto o mau atendimento na rede pública de saúde têm gerado muitas ações na Justiça. Há 3 meses, Alisson passou por apuros no trabalho, passou mal e caiu na escada rolante. Ele desmaiou por 2 vezes. Os amigos pediram ajuda do SAMU, mas o socorro não veio. O SAMU se recusou a vir porque chovia muito no dia e a gente teve que ir por conta própria, com amigos. Eu fui levado para o hospital no carro de amigos. Fui encaminhado sem medicamento, nem para limpar o sangue, sabe? Na minha cabeça o pessoal limpou, sabe? Uma coisa horrível. Este defensor público do Distrito Federal diz que é comum centenas de pessoas procurarem a justiça por não conseguirem atendimento médico. O que a pessoa, a vítima, o paciente deve fazer para pedir essa responsabilização do Estado? Mas somente procurar a defensoria, trazer a sua demanda, ele vai ser orientado, vamos solicitar algumas documentações e, se for o caso, nós vamos judicializar a demanda para que ele seja reparado aquele dano causado pelo Estado, pela má prestação do serviço público
ou pela não prestação do serviço público. Foi o que aconteceu em Minas Gerais. Um homem foi internado no hospital com fratura exposta, mas precisava ser removido para outra unidade de saúde. Sem o atendimento adequado, teve que amputar a perna. Ele entrou na justiça, mas o Estado tentou se defender, alegando que o paciente não conseguiu comprovar a relação entre a demora no atendimento e a amputação. Os desembargadores não aceitaram o argumento e condenaram o Estado a pagar R$ 25 mil por danos morais e 50 mil pelos danos estéticos. Por meio de nota, o SAMU do Distrito Federal confirmou o recebimento do chamado do caso mostrado na reportagem. Mas a única ambulância disponível, segundo afirmaram, estava distante do local onde o paciente se encontrava. Quando a unidade móvel chegou, ainda segundo a informação passada pelo SAMU do Distrito Federal, o paciente já teria sido levado para o hospital por meios próprios. O gerente de uma agência bancária preso em flagrante por culpa do banco que teria demorado a atender uma ordem judicial tem indenização por dano moral ampliada para R$ 200 mil. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Um gerente do Banco Itaú recebeu um ofício da Justiça Federal para, em 48 horas, informar a conta e encaminhar os documentos de uma pessoa. Como não tinha autorização para cumprir o pedido, repassou o caso para o Departamento Jurídico em São Paulo. De acordo com o processo, o banco teria demorado a cumprir a ordem judicial. O Itaú só apresentou os documentos solicitados pela Justiça Federal mais de 2 horas após a polícia prender em flagrante o gerente. Na reclamação trabalhista, o profissional contou que foi surpreendido com voz de prisão na frente de clientes e empregados, sendo tratado como bandido. Depois de 7 horas detido, o gerente disse que concordou em assinar uma nota de culpa e pagar multa no valor de R$ 9 mil. Além disso, teve que se comprometer em comparecer mensalmente à justiça no prazo de 2 anos e também de não se ausentar da cidade por mais de 7 dias, sem autorização judicial. O Tribunal Regional do Trabalho no Paraná julgou o caso e manteve a sentença que condenou o Itaú a pagar R$ 50 mil de indenização por dano moral ao gerente. No entanto, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que o valor não reparava os danos sofridos, além de ser irrisório diante da capacidade econômica do Itaú. A relatora do caso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, verificou que o fato ocorreu em 2002 e, na ocasião, o empregado respondeu à ação criminal por fato a que não deu causa. E só após a prisão dele, o Itaú se manifestou em apresentar a documentação. Em 29 de 11 de 2002, às 17 horas e 58 minutos, o réu apresentou a documentação referente à solicitação do juízo federal, ou seja, após a prisão do reclamante, ocorrida por volta das 15 horas. Dentro desse contexto fático, foi reconhecida a responsabilidade do réu pela prisão. Em decorrência da prisão, o autor respondeu à ação criminal, na qual aceitou a transação penal, que lhe acarretou diversas obrigações e restrições por 2 anos, por um fato que não deu causa. E aqui, no caso, eu estou propondo a majoração do quanto a título de indenização por danos morais de 50 mil para R$ 200 mil. A ministra reforçou ainda que o TST tem revisto os valores para as indenizações, apenas em caráter excepcional, na hipótese de serem irrisórios ou exorbitantes. A turma, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora e determinou que o banco indenize o gerente por dano moral em R$ 200 mil. A Avianca arrecadou o equivalente a 553 milhões de reais com um leilão de ativos da empresa realizado nesta quarta-feira. Dos 7 lotes, 3 foram arrematados pela Gol e 2 pela Latam. Não houve interesse em 2 lotes. Em recuperação judicial, a Avianca colocou os ativos sob disputa, incluindo os slots, que são os direitos de pousos e decolagens, mesmo após a Justiça ter autorizado a distribuição deles pela ANAC. No Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda estão em andamento recursos que tratam da legalidade do plano de recuperação judicial da companhia aérea. O Detran do Distrito Federal terá de anular multa cobrada indevidamente de um condutor acusado de dirigir alcoolizado. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
De acordo com o processo, o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e o agente do Detran, por sua vez, não realizou nenhum outro procedimento que constatasse a embriaguez do condutor. O agente teria apenas se limitado a preencher o auto de infração. A juíza responsável pelo caso entendeu que o autor não poderá ter a carteira de habilitação suspensa e a infração terá de ser anulada. Ainda cabe recurso da decisão. E você vai ver no próximo bloco, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de países com o maior número de casamentos infantis. O casamento infantil no Brasil é permitido somente com autorização dos pais. O desembargador federal Rubens de Mendonça Canuto Neto e a juíza federal Candice Lavocá Galvão Jobim vão integrar o Conselho Nacional de Justiça biênio 2019-2021. Os nomes foram aprovados nesta quarta-feira pelo plenário do Senado Federal. O desembargador é membro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a juíza está lotada na 2ª turma recursal da Seção Judiciária de Goiás. Os magistrados foram indicados pelo Superior Tribunal de Justiça para ocupar as vagas no Conselho Nacional de Justiça. A nomeação será feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de países com maior número de casamentos infantis, que são aqueles realizados antes dos 18 anos de idade. Segundo o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, um dos motivos é a busca dos adolescentes por liberdade. O ano era 2013. Leidiane, à época com 15 anos, decidiu sair de casa e ir morar com um companheiro 10 anos mais velho. Hoje, separada e com um filho, ela conta que, se pudesse, faria escolhas diferentes. Eu acho que uma atitude que eu tomaria seria esperar me tornar maior de idade para eu poder sair de casa e morar na minha própria casa, como eu sempre fiz, independente de eu estar casada ou não. Sempre fui muito independente. Na mesma situação vivida pela Leidiane estão outros 2.928.000 crianças e adolescentes brasileiros, que se casaram antes de completar 18 anos. Este número faz o Brasil ocupar o 4º lugar no índice de países com maior número de casamentos infantis, atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria. O casamento infantil no Brasil é permitido somente com autorização dos pais. Se o menor tiver entre 16 e 18 anos de idade, é feita a emancipação e ele passa a ter as mesmas responsabilidades de um adulto. Os casos envolvendo maiores de idade e crianças de até 14 anos são considerados estupro de vulnerável, mesmo com o consentimento do menor. Com o objetivo de combater a possível violação de direitos de meninas, uma organização não governamental realizou o estudo Tirando o Véu. A meta é analisar a situação enfrentada por elas e auxiliar na melhoria de políticas públicas. O Estado brasileiro precisa se organizar para garantir o pleno acesso das meninas aos seus direitos e quanto mais a gente acessa o direito, mais a gente desenvolve os nossos potenciais e o casamento vai ficando uma opção relegada para a vida adulta, não algo que eu preciso fazer enquanto adolescente para fugir de um contexto de vulnerabilidades. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Renata Malta Vilas Boas, a quem eu agradeço mais uma vez, sempre conosco para falar desses assuntos, muitas vezes delicados e polêmicos, como é esse caso. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. O casamento infantil no Brasil é permitido sob autorização dos pais e algumas das vezes é obrigatória também a apresentação de autorização da Justiça. Qual a diferença entre uma situação e outra? Na realidade, o que a gente tem? A idade núbil, a idade para poder casar, é acima dos 16. Só que dos 16 aos 18, a pessoa não é plenamente capaz. Então, dos 16 aos 18, precisa ter ou a autorização dos pais ou então o suprimento judicial. Nesse caso, essa pessoa com mais de 16, menor de 18, precisa ingressar em juízo para solicitar essa autorização, porque os pais não concederam. Isso, podemos dizer que há não tanto tempo assim, e em países diferentes, como vimos na reportagem, há uma característica, é até difícil dizer dessa forma, normalidade, digamos assim. A influência do conhecimento a respeito da própria fisiologia, tanto do homem quanto da mulher e da própria psicologia. Isso faz com que se perceba que isso seria um absurdo?
Podemos dizer dessa forma? Não, com certeza, é isso mesmo. Então, se a gente volta bem no tempo, Idade Média, lá atrás, o parâmetro que a gente tinha, tanto da expectativa de vida da pessoa, quanto a partir de que momento aquela mulher poderia engravidar, isso eram as referências para poder pensar em casamento. Só que o tempo passou, a gente tem aí outros mecanismos, não é basta ser possível engravidar. Tem que saber se todo o contexto corporal e psicológico pode engravidar para a gente pensar num casamento, pensar nessa etapa, né, de ter filhos. E houve uma evolução cultural nesse sentido. Então, você falar que menor de 16 anos, e eu pessoalmente, menor de 18 anos, já está apto a casar? Não, não está. A legislação, esse é um daqueles casos em que a lei não acompanhou a realidade social e o próprio entendimento que falamos até fisiológico e psicológico? Isso, a lei ela demorou um pouquinho para isso, porque a vedação expressa para menores de 16 anos não poderem casar surgiu agora, no ano de 2019. Até início desse ano, ainda existia a possibilidade de menores de 16 anos no Brasil vir a casar, desde que fossem situações especiais e com autorização do magistrado. Mas hoje isso foi vedado, essa possibilidade foi retirada do Código Civil. Nós estamos falando um pouco de infância roubada nesse caso, mas a situação é até mais grave ainda talvez, porque essa é uma pesquisa especificamente em relação às situações de casamento. Mas nós temos ainda as crianças dadas de presente praticamente nas estradas, isso acontece. Aí temos a situação de união estável, que eu acho que não fez parte da pesquisa, sem contar a situação em que se passam as crianças como se fossem para casamentos, digamos assim, e na verdade elas são usadas como escravas sexuais até como empregadas. Exatamente. A nossa sociedade ela ainda está muito doente com relação a isso. A gente não ampara devidamente as nossas crianças e adolescentes, né? Então, a pesquisa ela foi voltada para os dados específicos referente a casamento. Mas toda essa gama que você citou e que ocorre, em que infelizmente existe no Brasil, ela não foi mapeada. Existe a possibilidade de se combater isso por mais políticas públicas, campanhas? Quais seriam os caminhos? Em primeiro lugar é a educação. Eu tenho que ver que também uma parte dessas meninas, elas querem casar. Elas visualizam o casamento como sendo uma forma de liberdade, de eu vou poder fazer aquilo que eu quero. E bobagem, casamento é muito mais responsabilidade, casamento é muito mais você se dedicar ao outro, à sua casa, à construção de família. Você assume responsabilidade muito maior do que você imaginava. Mas então eu preciso trabalhar essa conscientização. O que é o casamento? O que significa casar? E a gente tem ainda uma ideia de que casamento é aquele evento festivo. Aquele momento em que eu tenho uma festa, eu tenho ali a celebração e esquece que o casamento é uma construção diária e eu vou ter ali que passar aperto de fazer o arroz, de cuidar da casa, de trabalhar para ter dinheiro para manter essa casa. Esses são detalhes que não são ditos, não trabalhados. Então eu preciso criar uma estrutura para informar o que é o casamento, que ninguém sabe. A gente tem uma ideia de as novelas e os filmes, eles terminam ali no casamento e que viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre. Mas o que é esse viveram felizes para sempre? Isso não é dito, isso não é falado e não se explica as dificuldades do casamento. O amadurecimento que você tem para construir a vida a dois, isso não é dito. Seja feita justiça. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o que diz a lei de proteção aos refugiados? O Brasil tem várias soluções que são cases internacionais. O número de imigrantes que chegam ao Brasil em busca de uma oportunidade de trabalho cresceu tanto nos últimos anos que foi preciso criar uma lei específica para regulamentar e proteger essas pessoas. Mas muitos desses refugiados não respeitam a legislação e recorrem à justiça para tentar evitar a expulsão do país. Veja na segunda reportagem especial do Superior Tribunal de Justiça. Lá no meu país, Guiné-Conakry, tem problema de política, viu? Donc, você vai estudar até acabar, não tem trabalho. Você vai ficar só esperando a ajuda de mãe e esperando a ajuda do pai. Você vai ficar lá até você vai ter 30 anos, 40 anos, não tem nada. Tem muita gente desempregada, mas mesmo gente que trabalha é muito difícil porque o salário é muito pouquinho.
Essa é a realidade de pessoas que precisam deixar seu país. Às vezes não há uma guerra ou perseguição instaurada. A luta é para sobreviver. Estou aqui desde janeiro de 2012. Eu vim justamente depois do terremoto que passou lá no Haiti. Em 2010 ficou um pouco difícil a vida. E como a gente é jovem, a gente precisa correr atrás de oportunidade. E foi justamente por causa disso que estou aqui. O Brasil tem várias soluções que são cases internacionais e que servem de exemplo para outros países. Exemplo, primeiro o caso dos refugiados do Haiti, né? Que a rigor não são propriamente refugiados, mas são migrantes econômicos, mas eles entram no Brasil como solicitantes de refúgio. E são quase 50 mil pessoas que entraram após o terremoto. O Brasil passou a conceder o visto por razões humanitárias para haitianos a partir da Resolução Normativa número 97 de 2012 do Comitê Nacional para os Refugiados. Outro país que tem passado por uma grave crise, com índices econômicos baixos, instabilidade política e violência, e gerado um grande número de solicitações de refúgio, é a Venezuela. Só em 2017 foram quase 18 mil pedidos. Eu saí da Venezuela por... Realmente são muitos motivos, mas o principal é que meu país está em crise. Não só uma crise econômica, não só uma crise política, uma crise de tudo. Não se conseguem as coisas, não conseguem as comidas e são muito caras. Quando você não tem que se preocupar se você vai ter o que comer nesse dia, você fica mais tranquilo. Para regulamentar e ampliar a proteção aos migrantes que chegam ao país, foi sancionada em 2017 a Lei 13.445. Nela está estabelecida a acolhida humanitária, prevendo, entre outros casos, instabilidade institucional, calamidades e desastres ambientais. Mas aqueles que descumprem a lei podem ser expulsos do Brasil. Uma das hipóteses é a prestação de declarações falsas. Os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça já analisaram o pedido de habeas corpus de um estrangeiro que queria evitar a expulsão do país, alegando ter um filho brasileiro que dependia economicamente dele. Na ocasião, os ministros consideraram que, apesar da dependência do filho, o homem preencheu o formulário de solicitação de refúgio com informações falsas, incluindo nome e nacionalidade. O pedido de habeas corpus foi negado. Não se deve pegar essas situações de exceção como regra. É o contrário. Nós temos que nos preocupar com a regra e dar, então, todo o atendimento que essas pessoas precisam e permitindo, então, a sua inserção na nossa sociedade. Tem 2 anos. Aí depois tenho que me apresentar antes de que se cumpra o período, 90 dias antes, e ver o que acontece. Não falar nunca. Tipo, pode ser que eu consiga ficar aqui para sempre ou pode ser que eu tenha que sair, não sei. Em Porto Alegre, uma exposição comemora 2 anos do projeto Arte e Inclusão. Na mostra, que se chama Beleza Marginalizada, verdadeiras obras de arte criadas pelos recuperandos do Instituto Psiquiátrico Forense da capital gaúcha. Os visitantes que marcaram presença na abertura da exposição de aniversário conferiram 200 obras assinadas por 104 autores e ficaram curiosos. Feita essa troca porque um vai interferir provavelmente na pintura do outro. Primeiro ele passa aí, tá as pinceladas dele, aí quando ele deu a volta, o outro vai entrar. Edu é um dos artistas da exposição e um dos talentos descobertos no Arte e Inclusão. Era muito monótono, não tinha nada que fazer. Então agora com a pintura aqui, eu participo da pintura, fica tudo mais legal. É um divertimento que a gente tem e um trabalho também. O Arte e Inclusão é uma atividade complementar no tratamento clínico dos recuperandos. E desde que passou a fazer parte das terapias, tem trazido resultados surpreendentes. Desde o início, muitos, a grande maioria, inclusive, não se comunicavam,
tinham dificuldades em se expressar, entre eles, com a equipe técnica, com todos, né? E cada vez que o projeto se iniciou, quando se iniciou, cada encontro, cada vez que eles começavam a fazer as atividades, isso teve uma evolução muito grande, assim, expressiva de não só de fala, mas de convívio, né? O coletivo, tudo foi evoluindo de uma maneira assim, a passos largos, né? Foi muito bom. Os recuperandos do IPF são pessoas que entraram em conflito com a lei em razão de alguma doença mental. Muitos cometeram crimes durante surtos de doenças como esquizofrenia, bipolaridade, demência, entre outras. As tintas e os pincéis revelaram talentos escondidos, mas também emoções guardadas e promoveram transformações. O Tribunal de Justiça, por meio da Vara de Penas e Medidas Alternativas, doou a verba para que as oficinas ocorressem. Aloísio, o artista plástico, coordenador do projeto, deu o seu conhecimento e devolveu a eles a confiança em si mesmos e a certeza de que é possível refazer seus caminhos. A importância da arte, né? Como a arte é revolucionária, como ela chega em lugares que tu não imaginaria que ela chegasse, entendeu? Tanto dentro dos indivíduos, como na divulgação para fora, né? Para as outras universidades, para o público em geral, né? Das exposições que foi feitas por aí afora, né? Então, muito impressionado com isso e como esse feedback nas pessoas dos pacientes, né? Dos artistas, dos internos, né? Então, como isso reflorescendo a alma deles, de uma delicadeza. E a gente fica por aqui. Eu volto durante a programação com outras notícias do Judiciário. Para você, uma boa tarde. Até lá.